Olá, seja bem-vindo a essa aula. Meu nome é Giancarlo, eu faço parte aqui do time do Bot Conversa e nessa aula você vai entender como configurar o webhook do Bot Conversa integrado com a Hotmart. Então vamos lá, vou mostrar aqui a minha tela. Para a gente começar essa integração, você tem que entender um pouquinho sobre o webhook aqui do Bot Conversa, de como ele funciona. Então, no menu Automação, Webhooks, você tem aqui o nosso webhook. Aqui em cima tem um limite de requisições a cada 30 dias, ou seja, eu já gastei 11 requisições de 10.000 e sempre no início de cada mês, essa contagem aqui reinicia para que você possa utilizar mais requisições de acordo com os eventos recebidos dentro dos webhooks que você pode ter aqui. A quantidade de webhooks aqui dentro pode ser ilimitada, tá? Então você pode criar quantos links de webhook que você quiser, sempre com esse limite aqui de 10.000 por enquanto. Isso aqui ainda está em fase beta, pode ser que isso mude futuramente, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, o limite aqui é de 10.000 mês, tá? Então vamos criar aqui o webhook e aqui eu vou dar um nome para esse webhook. Então vou colocar aqui, ó, compra aprovada Hotmart. Esse nome aqui você pode setar do jeito que você quiser aqui, tá? Só para você identificar melhor. E aí, quando a gente entra nesse webhook, ele já nos dá aqui o link desse webhook para onde a Hotmart vai estar enviando as informações de compra aprovada. Eu copio ele aqui, vou lá na minha Hotmart e aí no menu de ferramentas, tá? Para você não sabe onde é o menu de ferramentas aqui na Hotmart, você vai clicar aqui, ó, nesses pontinhos, ferramentas. E aí ele vai cair aqui nessa tela. Aqui na busca, para facilitar, você pode escrever webhook. E aí ele já vai aparecer aqui, ó, o webhook para você. Você abre e vai cair direto nessa tela. Então a gente cadastra um novo webhook no botão azul, dá um nome para ele. Então vou colocar aqui, ó, bot conversa, compra aprovada, para a gente manter o padrão. Recomendo que você selecione um evento por webhook, tá? Então, aqui eu estou fazendo compra aprovada, aqui nos eventos eu vou selecionar somente o compra aprovada. Posso enviar para todos os produtos sem problema algum, porque os dados aqui, a instrução de dados que a Hotmart envia é a mesma por evento. Então, nesse caso aqui, eu não corro risco de não estar recebendo as mensagens, por exemplo. Aqui eu vou colar aquela URL que a gente copiou lá do bot conversa, deixo selecionado aqui o 2.0 mesmo, e aqui nos eventos eu vou colocar, selecionar só o compra aprovada. Cadê? Compra aprovada. Compra aprovada diferente de compra completa, tá? Então marco só o compra aprovada e salvo aqui. A partir desse momento ele já vai instruir a gente aqui a enviar um teste lá para o bot conversa. Tem um detalhe muito importante, tá? E isso não se encaixa somente com a Hotmart, mas na maioria das plataformas de infoproduto, que é o quê? Quando a gente está utilizando esse modo teste que eles falam, eu vou enviar um teste de informações para que você consiga mapear essas informações no seu software, no seu aplicativo aí e realizar alguns filtros e identificar qual produto está sendo vendido ali naquele momento. Só que geralmente esses envios de teste não são iguais ao de uma compra real, por exemplo. Então, o que eu recomendo aqui que você faça, tá? Crie uma oferta com o valor mínimo possível que a plataforma vai liberar para você. No caso da Hotmart aqui, eu criei um link separado para o meu produto no valor de R$ 1. E aí eu vou nesse produto e faço uma compra com um e-mail teste, só que com um telefone válido, para eu validar as informações, se realmente eu vou receber o envio lá do fluxo no bot conversa ou não. Essa é uma maneira bem segura de você estar testando as plataformas de infoproduto com o Hotmart. Plataformas de produto eu falo gateway de pagamento, né, em geral. Aqui eu vou fazer o envio do teste, ó, só para você acompanhar, mas depois eu vou fazer uma compra real para que você entenda a diferença do teste para uma compra real. Você vai ver que tem uma diferencinha ali nos dados e isso pode atrapalhar muito, principalmente quando a gente está mapeando os campos ali dentro do bot conversa, que vai ser o próximo passo. Então eu vou enviar aqui o teste de configuração. Ó. Se eu clicar aqui em acompanhar os resultados, ele vai me jogar para o histórico. Ó. E aqui ele já dá a data
e que ele foi enviado. E aqui na frente, ó, código 200. O que esse código 200 quer dizer, tá? Sempre quando você entrar aqui no status, no histórico, e olhar aqui para o status das requisições e tiver o código 200, quer dizer que o bot conversa recebeu a informação. Se por algum acaso esse código aqui estiver com código 200, aí pode acontecer de você ter mapeado os campos incorretos lá dentro do webhook e ele ficar gerando esse código 400 aí. Então, código 400 é sinal de alerta de que alguma coisa deu errado no mapeamento dos dados, tá bom? Vamos lá no bot conversa agora. E aí eu clico aqui em receber dados. Ó. Quando eu clico em receber dados, ele já me mostra os dados que a Hotmart enviou para cá. Ó. Só que você percebe que é um webhook mesmo de teste, são dados de teste. Então aqui o nome do comprador é teste comprador. Aqui o telefone, ó, ele dá aqui um checkout phone e ele me dá tudo 999. Então aqui que eu disse que pode confundir um pouco, pode ficar confuso o mapeamento dos campos, porque eu não sei se esse telefone ele vai vir com DDD, se ele vai vir sem o DDD, se ele tem o código do país, que é muito importante para a gente estar enviando a mensagem. Então, voltando, o que eu recomendo fazer nesse momento? Realize uma compra do seu produto, crie uma oferta ou crie um cupom de, sei lá, 100%, 90%, para que ele fique bem baratinho e você consiga realizar esses testes. Nesse caso aqui, ó, eu criei uma oferta de R$1 do meu produto, e aí eu vou até abrir ele numa aba anônima e vou realizar a compra desse produto aqui. Ó, pode ver que ele está com um valor de R$1. Então, vou colocar aqui meu nome, vou colocar um e-mail de teste aqui. O e-mail não importa nesse momento. Mais o telefone, eu vou colocar o meu telefone para que eu receba a informação lá de compra aprovada da Hotmart, tá? Então aqui eu vou gerar um Pix. Eu vou fazer o pagamento dele aqui bem rapidinho. Estou abrindo aqui o aplicativo. Vou escanear o QR Code. Beleza. Pronto, tá pago. Aí agora, como que eu vou identificar quando a Hotmart vai me enviar esse webhook? Eu posso acompanhar essa informação aqui, ó, voltando aqui na Hotmart, na abinha de histórico. Se eu clicar aqui em atualizar resultado, ó, ele tem que aparecer aqui uma nova compra, né? Com o nome aqui aqui o e-mail que eu coloquei. Até agora ela não veio, não chegou ainda. Mas é bem rapidinho para ser aprovado aqui. Inclusive, aqui na Hotmart também, ó, se caso estiver dando aquele erro 400 que eu falei, você pode reprocessar e aí ele faz o reenvio lá para o bot conversa. Só em caso de erros mesmo e tudo mais, sabe? Eu vou pausar aqui o vídeo e aí quando eu receber essa informação, aí continua. Bom, olha só, acabamos de receber aqui o evento. Então, se você reparar, ele fez o envio, deu o código 200. E aí a gente volta lá pro bot conversa e clica aqui em atualizar os dados. Ó. Aí você vai ver que ele chegou uma requisição com a letra B com os dados reais de uma compra. Ó, se eu trocar aqui para você ver, ó, repara que os campos não são iguais. Ó. Então aqui eu tenho teste e aqui eu tenho uma compra real. Então eles mudam um pouquinho de posição e isso pode atrapalhar muito na hora que a gente vai mapear os dados aqui, ó, que deve ser o próximo passo depois que você recebe uma informação real, tá? Então, quais são os campos obrigatórios aqui do bot conversa? Primeiramente, é o telefone e o nome do contato. Onde eu encontro esse telefone? Se você reparar, o telefone onde eu preenchi lá no checkout é exatamente o do checkout phone, né? Então, ele veio com o DDD, ó, veio com o telefone. E aí um ponto importante é, se a Hotmart não enviou o DDI, que é o código do país, a gente tem que informar ele e deixar fixo aqui. No nosso caso, o DDI do Brasil é o 55, então a gente escreve aqui, ó, eu digitei mesmo no meu teclado 55 e beleza, ele ficou fixo ali. Agora eu vou encaixar na frente do 55 o telefone do contato, tá?
o próximo campo é o nome completo. Então, eu venho aqui e encontro o nome do comprador. Aí aqui eu posso realizar várias ações depois que eu preenchi esses primeiros campos aqui. Eu posso adicionar uma etiqueta nesse contato, remover uma etiqueta, caso ele já esteja ali dentro da audiência, inserir uma sequência, descadastrar uma sequência, enviar um fluxo, enviar uma mensagem ou alterar um campo do usuário. As funções eu acho que você mais deve usar aqui são essas duas, que seria o envio de fluxo e o alterar um campo do usuário. Por quê? Aqui no alterar um campo do usuário, eu consigo adicionar mais informações antes de enviar o fluxo, por exemplo. Então, vamos supor que eu queira salvar, sei lá, o e-mail do comprador num campo aqui do usuário que eu tenho salvo aqui dentro do bot conversa. Então, eu venho atualizar o campo do usuário. Aqui, previamente, eu tenho que já ter esse campo criado, tá? Onde eu crio esse campo? Aqui em configurações, ó. Eu venho em campos personalizados, campos do usuário e crio o campo aqui. Eu posso criar um campo do tipo texto, um campo do tipo número, data e hora. O ideal quando você está trabalhando com webhooks é sempre utilizar o campo texto, aqui nesse caso, para estar salvando as informações lá. Porque se eu criar um campo número e a informação que eu tenho aqui da Hotmart não for exatamente um número, pode dar erro e aí gera o código 400 lá no Hotmart. Até você descobrir que era por causa desse campo, dá uma dorzinha de cabeça. Então, é melhor você manter todos os campos do tipo texto para que você tenha a informação sempre salva aqui. Então, aqui eu vou salvar num campo e-mail, que eu já tinha criado anteriormente, e aí aqui eu vou colocar o e-mail do comprador. Vou salvar mais um campo, atualizar campo do usuário. Vou salvar produto, que eu acho que eu tenho criado aqui também. Produto. E aí eu salvo o nome do produto aqui, ó, Product Name. Salvo aqui. Depois que eu fiz todas as alterações nos campos devidos que eu queira salvar aqui previamente, eu posso estar enviando o fluxo, tá? E o legal é que você também construa esse fluxo antes de estar criando aqui o webhook, para que você identifique realmente o que você quer enviar. Eu quero enviar o e-mail do contato ali, dar o onboarding desse cliente novo. Então, eu preencho lá no e-mail, na mensagem, coloco uma senha fixa, se for o caso, da área de membros e tudo mais. Aqui eu vou até mostrar o exemplo desse fluxo, ó, que é o envio de acessos, só para você entender mais ou menos a lógica de uma compra aprovada. Depois que eu fiz todo esse mapeamento aqui dos campos, ó, é obrigatório que eu venha aqui em cima e altere do modo teste para o modo ativo desse webhook. Só assim os contatos que fizerem a compra desse produto vão estar recebendo essa mensagem de boas-vindas, tá? Então vamos lá no fluxo de compra aprovada, que eu criei aqui anteriormente. Ó, compra aprovada e envio de acessos. Então eu tenho aqui, ó, o campo e-mail, que seria aquele e-mail que eu mapeei lá no webhook antes. Então ele vai mandar aqui essa mensagem e tal. Eu posso, sei lá, fazer um remarketing para ele depois, ou 30 dias depois, eu envio 30 minutos depois, desculpa, eu envio uma segunda mensagem, enfim. É sempre bom também você utilizar etiquetas, tá? Nesse fluxo, principalmente de eventos de gateway de pagamento. Porque assim você consegue controlar quais eventos esse contato está de fato naquele momento ali, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Se eu for lá na minha Hotmart, para eu validar agora esse teste, ó, percebe que aqui ele me enviou e deu o código 200, mas agora eu quero realmente testar para ver se essa mensagem vai chegar no meu WhatsApp. Então eu venho aqui e reprocesso essa última requisição. Eu não preciso realizar uma outra compra para estar testando isso, tá? E agora se eu for lá no meu WhatsApp, ó, eu acabei de receber a mensagem: parabéns, Jean, sua compra foi liberada. Aqui ó, o e-mail que eu preenchi e tudo mais. E aí, daqui 30 minutos eu vou receber a minha segunda mensagem. O processo aqui da Hotmart é bem simples, tá? E ele se replica em qualquer gateway de pagamento. É só você seguir essa lógica, envia os dados, seleciona o evento que eu quero enviar, vou no bot conversa aqui, encontro o nome e telefone do contato e aponto ali nos campos obrigatórios. O resto
O que você vai fazer é tudo adicional. E o último passo, sempre o último passo aqui, ó, eu recomendo que você utilize a ação do enviar fluxo. Envie um fluxo construído aqui dentro, beleza? É assim, basicamente, que a gente integra com a Hotmart. Lembrando, um webhook por evento. Criei aqui o evento de compra aprovada, vou criar agora o abandono de carrinho, faço o processo novamente. Seleciono aqui, coloco bot, conversa, abandono, por exemplo. Aqui, a URL que eu vou colar aqui, na verdade, vai ser outro webhook que eu tenho que criar. Então, crio aqui o abandono Hotmart, por exemplo. Isso é muito importante você criar um webhook por evento, tá? Porque a estrutura de dados, lembra que eu mostrei para vocês lá no outro webhook aqui, ó? Essa estrutura de dados aqui é diferente para compra aprovada, compra completa, abandono de carrinho. Então, por esse motivo, você tem que ter um link para cada evento aqui. Mesmo processo, copio, volto lá, colo o link aqui, seleciono aqui o abandono de carrinho, salvo, posso enviar o teste, mas, de novo, recomendo que você abandone o carrinho do seu produto, então preencha lá todos os dados, abandona, e aí você fica aguardando que aqui no histórico, ó, você vai ver quando ele vai mandar o abandono. Nesse caso aqui, como é um teste, ele vem imediatamente, né? Mas se fosse um teste que você entrou no seu checkout, preencheu mesmo, aí vão ter outros dados, ó. E aí ele chegou o teste aqui, consigo mapear com o teste, mas de novo, realize um abandono real do seu produto para você entender de fato as instruções de uma compra de um abandono real, nesse caso aqui, beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado.